Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Estou iniciando a resolução do e-book sobre proposições. Esse e-book tem 100 questões e se você quiser baixar é só entrar no grupo do Telegram e pegar esse e-book, ele é gratuito. Para resolver as questões sobre proposições, eu tenho um PDF aqui auxiliar, onde a gente vai ter o seguinte: o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Então nós vamos começar considerando aqui o que é uma proposição. A definição de proposição diz o seguinte, que é uma frase declarativa que admite um valor lógico. Então, tem que ser uma oração, tem que ter um verbo, tem que ser declarativa, então vai afirmar ou negar alguma coisa e tem que poder receber um valor lógico. Não necessariamente você precisa saber se ela é verdadeira ou falsa. Simplesmente ela tem que ter a possibilidade de ser verdadeira ou falsa. E o que é que não é uma proposição? Não são proposições esses 5 tipos de frases que eu vou colocar aqui, tá? Que são as frases interrogativas, que tem aqui o símbolo da interrogação. Nós temos aí as frases exclamativas, vai aparecer a exclamação. Frases imperativas, que são as ordens ou os pedidos. Sentenças abertas, que nós vamos ter muitas delas envolvendo equações, mas eu posso ter também sentenças sem verbos, que vão ser consideradas sentenças abertas. E as paradoxais, que são aquelas que, ao mesmo tempo, elas são verdadeiras e falsas, e sendo verdadeira e falsa, o que acontece? Ela vai ferir um princípio da lógica, que uma frase não pode ser, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, baseado nessas proposições, nessas frases que não podem ser proposições, melhor dizendo, é que nós conseguimos responder as questões de forma mais dinâmica. E ainda tem mais um tipo de frase que também não é considerada proposição, que é justamente as frases de opinião. Se é uma frase de opinião, se eu expresso a minha opinião com relação a alguma coisa, isso não pode ser considerado uma proposição. Então nós vamos resolver agora as questões. As questões aqui do e-book, nós vamos resolver as questões de 1 a 20. Então vou dividir em blocos de 1 a 20, depois de 21 a 40 e assim sucessivamente até resolver as 100 questões. Primeira questão diz o seguinte: dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica é. Então, aqui nessas sentenças nós temos: a filha de Telma é bonita. Isso é uma opinião, tá fora. João é pai de Maria. Olha aqui, ó. Frases interrogativas. Ele está perguntando se João é pai de Maria. Tá fora. Porto Alegre é muito longe. Também é uma opinião, tá? Isso é verdade? Pergunta. Então, sobrou só a letra E. Márcio é mais alto do que Júlio. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui a nossa proposição lógica. Questão número 2. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Faça silêncio é uma ordem. Que descanso é exclamativa. Onde está meu chuveiro é interrogativa, está fora. Um belo exemplo de vida não tem verbo, é uma sentença sem verbo. E aí nós vamos ter a resposta correta na letra E. Ainda é cedo, é uma proposição. Questão número 3. Analise as sentenças a seguir. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então ela é uma proposição. Então estamos analisando já como proposição ou não. Os estudos sobre radioatividade são de extrema importância. Aí ele exclamou aqui. Então aqui não é uma proposição. Vou anotar aqui que não é proposição. Como os estudos sobre radioatividade são realizados? Foi uma pergunta, então também não é proposição. Estude sempre para ampliar seus conhecimentos. Então aqui ele está dando basicamente um conselho. Então também não é uma proposição. Pode ser interpretado também como uma ordem, mas se a gente interpreta como uma ordem, também não é uma proposição. Então eu tenho que o item 1 é uma proposição e os demais não são. Aí a pergunta aqui diz o seguinte: de acordo com as sentenças apresentadas e sabendo que uma proposição pode se atribuir um valor lógico, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer saber qual está errada. Nós vamos procurar qual está errada. O que nós sabemos? Que o item 1 é uma proposição e os itens 2, 3 e 4 eles não são proposição. Então, a partir dessas informações que nós temos, nós vamos avaliar onde está errado. A sentença 1 trata-se de uma proposição? Verdadeiro. As sentenças 2, 3 e 4 não possuem valor lógico atribuível? Verdadeiro, porque elas não são proposições.
A sentença 2 não é uma proposição, tá correto? A sentença 3 é uma sentença interrogativa, muito bem, ele falou que é uma sentença, ele não falou que era uma proposição, então esse item está correto. E a letra E diz o seguinte, a sentença 4 é uma proposição, esse item está errado, é o que nós queremos, então a alternativa correta da questão 3 vai ser a letra E. Vamos fazer agora a questão número 4. São exemplos de proposição. Aqui eu só tenho uma proposição, que é o 2 vezes 2. Por quê? Porque o x mais 2 vai ser uma sentença aberta. O w mais z mais y também vai ser uma sentença aberta, pois nós não conhecemos o valor aqui de x, e aqui w, z e y são valores desconhecidos, o que vai tornar ele uma sentença aberta conforme o que nós vimos aqui. Sentenças abertas, equações sem o valor da variável. Então, são sentenças abertas, apenas a 1 vai ser uma proposição. Então, vamos marcar aqui apenas a 1 como uma proposição, letra A. Agora vamos fazer a questão número 5. As proposições são ditas orações quando apresentam sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta somente proposições a partir da seguinte relação. Então, nós vamos analisar aqui quem é proposição e quem não é proposição. 5 menos 2 é igual a 4. Então, 5 menos 2 igual a 4. Isso aqui é uma proposição, porque eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Então, eu já sei que aqui é uma proposição. Hebe é francesa. Como ele me deu o nome da pessoa, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Portanto, é uma proposição. O técnico de handebol. Que técnico de handebol? Não sei quem é. Não tem como eu definir quem é. Então, aqui não é uma proposição. Vou colocar como não propo. Não prop, né? Não proposição. O nascimento de André. O nascimento de André aí é uma sentença aberta, né? Aqui não tem como eu colocar isso aqui como uma proposição. Não tem como eu julgar o nascimento de André como algo verdadeiro ou falso. O triplo de um algarismo. O que seria o triplo de um algarismo? Se a gente coloca isso aqui de forma matemática, seria 3x. Como eu não sei qual é o valor de x, eu vou colocar aqui uma sentença aberta. Então, o triplo de um algarismo será uma sentença aberta. O dobro de 7 é maior do que 12. Então, 2 vezes 7, ele está dizendo que é maior do que 12. Isso aqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Então, no caso, eu tive aí o 1, o 2 e o 6, certo? Como proposições. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa ou se faltou analisar certinho algum desses valores. Eu tenho aqui 1, 2 e 6. A alternativa correta da questão 5 vai ser a letra A. Está aqui certinho. Ó. 1, 2 e 6. Só marcar e correr para o abraço. Questão número 6. Assinale a alternativa que indica uma proposição simples. Proposições simples, elas vão indicar apenas uma ideia, tá? Não tem conectivos. Conectivos vai existir só em proposições compostas. Então, nós temos o seguinte. Vamos eliminar de cara essas duas, porque são perguntas. Está fora. Aqui eu tenho tire sua folga e coloque sua máscara. Então, também são ordens, estão fora. Sobrou apenas o item C. O céu fica roxo após as 18 horas. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então, a alternativa correta da questão, letra C. Questão número 7. A proposição P equivale a Ana não dirige moto. Ana não dirige moto. E a proposição Q equivale a Heitor administra o mercado. Assinale a alternativa que apresenta não P e não Q. O que é esse não aqui? Aliás, o que é esse tio? Já entreguei, né? Então, esse tiozinho quer dizer a negação. A negação funciona assim. Se eu já tenho não, para fazer a negação, eu removo. Então, aqui, se eu remover esse não, eu vou passar a ter não P. Não P vai ser Ana dirige moto. E aqui eu vou colocar aqui Heitor não administra o mercado. E vou procurar nas alternativas qual está escrita dessa forma. Ana não dirige moto. Vamos procurar. Ana dirige moto, desculpa. Ana dirige moto. Só que eu vou ter que Heitor não administra o mercado. Então, vai estar certinho aqui na letra D. Ó. Ana dirige moto, representando não P. Tirei o não que já existia. E Heitor não administra o mercado. Eu coloquei o não
porque não existia. Então, fiz a negação. Letra D. Um detalhe interessante é que para fazer a negação de uma proposição simples, ou você vai colocar esse não, caso não tenha, ou você vai remover, caso já exista. Só que se você tiver proposições compostas, a forma é totalmente diferente. Isso aí a gente vai ver numa próxima aula. Em lógica proposicional, é importante verificar quando temos de fato uma proposição, pois através das proposições podemos usar os argumentos lógicos e tabelas verdade para estudar as variáveis lógicas e interpretar os resultados. Das alternativas abaixo, a única que não pode ser considerada uma proposição lógica é. Então, ele quer saber o que não é uma proposição. Então, vamos procurar aqui o que não é uma proposição. Aqui de cara eu já achei o que não é uma proposição, porque são as frases, né, as sentenças interrogativas. Aqui eu estou exatamente dentro dessa parte aqui, ó. As frases interrogativas, as perguntas, não são proposições. Então, de cara já dá para a gente ir aqui na letra D e marcar a questão 8. Tá? Questão 9, da banca Quadrix. Das frases a seguir, a única que apresenta uma proposição é... Então, vamos procurar a proposição. Vamos eliminar o que não é proposição de cara. Aqui eu tenho duas que eu posso eliminar. A exclamativa e a interrogativa. Sim, eu vou eliminar porque não está me dizendo nada. E aqui eu tenho, Ronaldo, vem até aqui, por favor. Então, eu estou chamando ele, fazendo um pedido. Então, isso aqui está fora. Vai sobrar apenas a letra D na questão 9. Maria preparou os documentos. Então, questão 9, letra D. Questão 10. Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Sentença aberta, tá? Sentença aberta é o que não é uma proposição. Então, eu tenho aqui 5 mais 4 igual a 8, pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Tá? Aqui eu tenho 2 mais x igual a 10, mas aqui ele está me dizendo quanto vale x. Então, se ele me diz o x, é a mesma coisa e está dizendo o seguinte, olha, 2 mais 8 é igual a 10. Então, se eu consigo substituir a variável, é uma proposição. Sobraram aí B, C e D na questão número 10. E aí nós vamos ver o seguinte, Pelé foi considerado o rei do futebol no Brasil. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Que dia é ensolarado? Então, isso aqui pode também ser verdadeiro ou falso. O dia pode ser ensolarado ou não. Se eu tivesse mais informações, eu poderia julgar como verdadeiro ou falso. E aí eu vou ter a letra B, o jogo foi bom. O jogo foi bom não me diz muita coisa, né? É uma sentença aberta aqui. O jogo foi bom, ele está dando a opinião dele. Está dizendo, olha, o jogo foi bom. Isso pode ser verdade ou falso? Não, porque é a opinião de uma pessoa. Então, esse aqui vai ser considerado a minha sentença aberta, letra B. Questão número 11. Qual das sentenças abaixo não é uma sentença fechada? Então, o que não é uma sentença fechada? É o que não é proposição. Eu quero saber o que não é uma proposição. Então, eu vou ter aqui 3x ao quadrado mais 1 igual a 13. Para x igual a 3. Esse para x igual a 3, o x igual a 3 deveria estar um pouquinho mais afastado. Aqui ficou em cima. Mas se ele está me dando o valor de x aqui, eu posso substituir. Então, é uma proposição. Aqui também é uma proposição, porque tem como eu calcular. Isaac Newton foi um brilhante escultor, mesmo que eu saiba que é falso, né? Que ele foi um cientista, mas eu posso julgar. No inverno, os dias são quentes, são quase sempre chuvosos. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Agora, essa daqui não tem como a gente julgar. Por que não tem como julgar? Porque eu tenho incógnitas, eu tenho variáveis que eu não conheço. Então, aqui vai ser a minha sentença aberta. Qual das sentenças abaixo não é uma sentença fechada? No caso, qual é uma sentença aberta? A letra E, questão número 11. Questão número 12. Qual das sentenças abaixo não é aberta? O que é uma sentença que não é aberta? É uma sentença fechada. Então, se ele está querendo saber o que é uma sentença fechada, ele está procurando o que é uma proposição. Então, nós temos aqui o seguinte. O bolo não estava bom. Isso é uma opinião, está fora. 2x mais y igual a 15 está fora porque eu não sei quanto é x nem y. Aqui ele está dizendo que 3x mais 1 é igual a 16. Mas se eu não conheço x ou não conheço o y, que é o caso do que eu tenho aqui, não tem como eu afirmar esse valor. Então, está fora, não é uma proposição. O mar está calmo.
é uma opinião, não tem, ele está dizendo que está calmo, mas eu não sei, não tem como eu dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então isso está errado. Essa daqui vai estar correta porque x mais y será um número inteiro positivo para qualquer número ímpar. Olha só, qualquer número ímpar. Então, se eu colocar aqui x mais y sobre 2, ele está me dizendo que isso aqui será um inteiro positivo para qualquer número ímpar. Vamos supor qualquer número ímpar. 3 mais 5, por exemplo. Aqui daria 4, daria um inteiro positivo, certo? Eu posso colocar aqui, sei lá, 5 mais 7 sobre 2. Tenho dois números ímpares, né? Será um número inteiro positivo para qualquer x e y ímpar. Então, teria aqui 12 por 2 igual a 6. Mesmo ele não me dando aqui o valor de x e de y, ele me deu uma possibilidade de eu substituir valores para x e para y, e aí eu tenho uma sentença fechada, eu tenho uma proposição. Alternativa correta da questão número 12 vai ser a letra A. Muito interessante essa questão. Seguindo a mesma linha, a questão número 13 vai ser bem parecida a resolução. Qual das sentenças abaixo é uma sentença fechada? Se eu te dou aqui a sentença e eu te dou o valor de x, você consegue substituir e você vai ter aí uma sentença fechada. Já tem a minha resposta. Por que que o B não é? Porque eu não sei quem é A e B para dizer que é um número natural. Ele eu também não sei quem é. Então, aqui eu não conheço o valor de x. Se eu soubesse o valor de x, eu poderia dizer se esse 15 vezes x mais 2 dá 5 ou não. E a corrida foi excelente e está expressando uma opinião, está fora. Então, a alternativa correta na questão 13, letra A. Questão 14. A alternativa que apresenta uma sentença aberta é... Então, procurando aqui nossa sentença aberta, nós vamos ter o seguinte: Porto Alegre é a capital da região sul, com surto de sarampo ou catapora. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, porque ele me deu aqui qual é a cidade. Alguma cidade da região sul do Brasil está com surto de sarampo, mas que cidade? Não foi fornecida a cidade, então eu tenho a minha sentença aberta. Antônio é o engenheiro responsável pelo projeto de reforma do posto de saúde do município de Gramado. Me deu todas as informações, sentença fechada. Carlos e Antônio são os farmacêuticos responsáveis pela organização do estoque na farmácia do posto de saúde do município de Gramado. Sentença também fechada. E aqui Gramado tem cobertura total de vacinação de sarampo. Aqui ele me dá a cidade. Aqui ele não me dá a cidade. Alguma cidade, então, fica indefinido aí, fica uma sentença aberta. Fica em aberto, literalmente. Questão número 15. A alternativa que apresenta uma proposição simples é... No caso, proposições simples, elas indicam apenas uma ideia, elas não têm conectivo. Aqui eu tenho três que não são proposições, porque são interrogativas, e sobraria a A e a E. Mas a alternativa correta é a letra E. Maria é turista porque ela expressa apenas um sentido. Aqui eu tenho uma proposição composta do tipo conjunção. Questão 16. Em relação às proposições utilizadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Toda proposição é uma oração com sujeito e predicado? Verdadeiro. Toda proposição é uma oração declarativa? Verdadeiro. E toda proposição tem somente um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. No caso aqui vai ser letra E, questão 16. Questão 17, nós temos o seguinte: um exemplo de proposição simples é mostrado na alternativa. Então, nós temos aqui, não é proposição, não são proposições, faça silêncio também não é, que é uma ordem. 10 é um número natural. Então, 10 eu posso verificar se é verdadeiro ou falso, que ele é um número natural. Nesse caso, é verdadeiro. Então, a alternativa correta vai ser a letra E, a única que indica uma proposição simples. Questão 18. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição é... Então, aqui não é proposição, aqui também não é proposição, aqui também não, nem aqui. Então, aqui foi bem simples. Questão alternativa é... Antônio mora em Ronda Alta. Questão 19. A alternativa que mostra um exemplo de proposição simples é... Então, aqui eu elimino esse daqui, tá? E aqui eu vou ter o I, aqui eu tenho o I como conectivo, aqui eu tenho o se então. Então, todas essas aqui são proposições compostas. A única que é simples é Pedro é alto, que indica apenas uma ideia. E a questão número 20 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Então, eu quero algo que não é proposição. Aqui é uma proposição, aqui é uma proposição. Carlos possui 5 filhos, pode ser verdade ou não.
Clarice é uma excelente professora de história. Como ele me deu o nome da pessoa, é uma proposição. E aqui, ela é uma ótima profissional. Então, a alternativa correta da questão, o que é uma sentença aberta, vai ser a letra D. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Caso deseje pegar esse e-book, é só entrar no grupo do Telegram. E eu vou deixar ao final também, na descrição desse vídeo, a chave Pix, caso você queira fazer alguma doação para o professor continuar com esse trabalho. Eu vejo você na próxima resolução.